Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, domingo, dia do Senhor, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Marcos 10, de 46 a 52. Quando Jesus saía de Jericó com seu discípulo e enorme multidão, estava sentado à beira da estrada pedindo esmola a Bartimeu, o cego filho de Timeu. Quando soube que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos os repreendiam, mandando que se calasse, mas ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem confiança, levanta-te, ele te chama. Ele jogou para o lado o manto, deu um pulo e veio até Jesus. Que quereis que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. Disse-lhe o cego: Mestre, que eu recupere a vista. Vai, disse-lhe Jesus, tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a enxergar e foi seguindo a Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho deste dia de São Marcos é uma das mais vivas do evangelho e das mais belas. O evangelho vem nos trazer esse retrato do mendigo. E ser mendigo já é triste, ainda mais sério. Imagine você cego e a mendigar. Porém, Bartimeu estava atento ao ouvir contar de Jesus. E quando ele soube que Jesus ia passar por ali, ele já ficou atento. Ele abriu seu coração em um ato de fé surpreendente e gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi um ato de fé, porque aquele homem já não enxergava e estava a mendigar, mas ele acreditou, confiou que Jesus podia curá-lo e teve essa atitude de fé. Então o Evangelho vem nos falar nesse dia, desse diálogo com Jesus, mas também vem nos apresentar essa atitude de fé, essa fé que nos faz gritar, sair da nossa situação de dignidade e ir ao encontro de Jesus. Ele não se importou com as conveniências, mas ele continuou gritando seu pedido de socorro. Quando Jesus o chamou sem nada enxergar, ele atirou-se na frente, no rumo da voz, confiando no poder que ele nunca viram. Com o filho de Timeu nós podemos aprender tantas coisas. Primeiro, essa atitude, essa vontade de ser curado, essa força, essa fé de sair daquela situação de dignidade e de ir ao encontro de Jesus. Depois de gritar. E por terceiro, de ter esse discurso direto. Porque Jesus pergunta a ele: que queres que eu te faça? E ele, como dizia meu bisavô, ele não tutubiou, ele não gaguejou e nem enrolou, ele foi direto: que eu recupere a vista. Exatamente no que ele queria. Então nós podemos ver nesse evangelho de hoje que estar atento ao que Jesus me deu é necessário, mas também é necessário logo atender o seu chamado. Porque quando os discípulos disseram a ele: tem confiança, levanta-te, ele te chama. O Evangelho vai dizer que ele jogou o manto, ele deu um pulo e foi até Jesus, mesmo sem enxergar. Nesse ato de confiança, ele foi em direção a Jesus, crendo que ele podia devolver a luz da verdade e da vida. Porque foi isso que Jesus fez, o Bartimeu. Mais do que devolver a visão, Jesus devolveu a ele a luz da verdade, devolveu a vida em plenitude. E é isso que o Evangelho nos convida nesse dia, a darmos esse passo de fé, a gritarmos em socorro desse Jesus
mas a estarmos atentos também ao seu chamado. Estarmos atentos a Ele que nos diz: vem. Estarmos atentos a Ele que nos pergunta: o que queres de mim? E hoje o Evangelho nos pergunta, nos indaga: o que queremos de Jesus? Então que o Espírito Santo nesse dia possa nos curar de toda a cegueira, de tudo que nos impede de darmos esse passo de fé, de tudo que nos impede de ouvir Jesus e de termos essa devolução dessa vida em abundância. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, todos os nossos sentidos, para estarmos atentos a Jesus que passa, que todos os dias passa na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.